Olá! Essa é mais uma aula de potenciação. A gente vai fazer agora um estudo dos expoentes e se até agora a gente trabalhou apenas com expoentes naturais nas aulas anteriores, agora eu vou introduzir a ideia de expoente negativo, nulo e expoente unitário, né? Um como expoente, que a gente até já falou um pouquinho, mas eu vou formalizar isso. Até agora a gente trabalhou com potências do tipo 2 elevado a 5, com o expoente, que é esse número aqui em cima, sempre natural. Mas eu quero descobrir agora o que acontece quando eu tenho um expoente negativo, do tipo menos 3. O que significa então esse 2 elevado a menos 3? Eu vou circular aqui para a gente não perder de vista que é isso que a gente quer descobrir quanto que vale. E para isso eu vou multiplicar os dois, já que, por propriedades de potência, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 3, quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então eu vou ficar com 5 mais menos 3. Então, continuando, eu vou ficar com 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 3, e isso vai ser igual a 2 elevado a 5 mais menos 3 é 5 menos 3. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 2 elevado a 2. E isso tudo pelas propriedades de potências que a gente estudou numa aula anterior. Quem eu quero descobrir é esse 2 elevado a menos 3. Eu vou sublinhar ele aqui para a gente não perder de vista qual que é o objetivo dessa construção. Para isolar esse 2 elevado a menos 3, eu vou dividir dos dois lados agora por 2 elevado a 5, que está multiplicando ele. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5 sumiu, ficou 1. E aí do lado direito aqui eu vou representar essa fração aqui com todos os fatores. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, sobre 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 tem que aparecer 5 vezes. Eu posso cortar 2 fatores em cima, 2 fatores embaixo, e aí eu fico com 2 elevado a menos 3 como sendo 1 sobre 2 a terceira. O interessante disso é que eu posso generalizar essa ideia falando que se eu tenho a elevado a menos b, isso é igual, então, a 1 sobre a elevado a b. Posso tornar essa ideia ainda mais geral e útil para as nossas aplicações pensando como fração. Se eu tenho a sobre b elevado a menos c, eu vou ter isso como sendo 1 sobre a sobre b elevado a c. Tá, mas se eu tenho divisão de frações, eu vou pensar que esse 1 aqui, esse 1 inteiro é 1 sobre 1. Se eu tenho essa divisão de frações, basta que eu conserve a primeira, 1 vezes, e multiplique pelo inverso da segunda. Ou seja, isso vai ser b sobre a elevado a c. É só inverter a fração. O que faz sentido, inclusive, com o que a gente anotou aí em cima, já que o inverso de a vai ser 1 sobre a. Essa é a conclusão da primeira parte da aula e a mais importante, porque eu vou usar ela nas outras duas construções. Tá. Já falamos de expoente negativo, vou falar agora de expoente nulo. Expoente nulo é um expoente zero, claro. Para fazer esse estudo, eu vou considerar então, por exemplo, o 5 elevado a zero, e para descobrir quanto ele vale, eu vou multiplicar quaisquer duas potências de expoentes opostos. Por exemplo, 5 ao quadrado e 5 elevado a menos 2. Seguindo, mais uma vez, a propriedade de multiplicação de potências de mesma base, eu digo que 5 elevado a zero é 5 elevado a 2 vezes 1 sobre 5 elevado a 2. Mas isso é 5, eu posso fazer sobre 1 aqui, para deixar clara a minha multiplicação. 5 ao quadrado vezes 1, 5 ao quadrado. Sobre 5, 1 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Ou seja, 5 elevado a zero é igual a 1. E eu posso levar essa conclusão para quase qualquer número. Eu posso dizer que a elevado a zero é igual a 1, a não ser quando o a for zero. E isso eu vou mostrar numa lousa em branco para ficar mais claro. O problema do zero é que se eu pensar em 0 elevado a zero, eu vou ter que considerar a ideia de que, como eu expliquei na última lousa,
O 0 elevado a 0 vai ser igual a, por exemplo, 0 ao quadrado vezes 0 a menos 2. 0 ao quadrado não tem problema nenhum, vale 0 mesmo. O problema é que 0 elevado a menos 2 deveria ser 1 sobre 0 ao quadrado. E aí a gente encontra uma divisão por 0, que não existe. E isso faz com que a gente chegue a uma conclusão importante na matemática de que as potências de zero, de base zero, não têm expoente nem nulo nem negativo. Retomando então as duas primeiras partes da aula, nesse caso aqui, quando eu falo de expoente negativo, eu tenho que dizer que em ambos os casos o A tem que ser diferente de zero, tanto aqui no expoente negativo quanto aqui no expoente nulo. Então isso acontece desde que o A seja diferente de zero. E agora sim eu tenho uma regra geral para o expoente nulo. Continuando a nossa aula, eu vou falar agora do expoente unitário, que a gente até já comentou, já falou um pouco sobre ele, mas agora eu vou fundamentar um pouco melhor essa ideia. Eu já tinha dito que quando a gente não tem um expoente aqui em cima, a gente diz que o expoente é unitário, que o expoente é 1. Mas agora eu vou perguntar, por que isso acontece? Eu posso dizer que uma potência, por exemplo, como 3 elevado a 1, que foi o que eu usei como exemplo, é algo como 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Então 3 elevado a 1 vai ser 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, sobre 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Simplificando dois fatores em cima e embaixo, eu encontro 3 elevado a 1 igual a 3. Isso é algo que a gente já sabia, eu só estou formalizando um pouquinho melhor. Então, de maneira geral, eu posso dizer que A elevado a 1 é igual a A, e essa regra aqui vale para todos os números, inclusive o zero. É isso, pessoal. Nessa aula, retomando, eu usei as ideias de propriedades de potência de uma aula anterior para definir o que acontece quando a gente tem um expoente negativo. Estudamos também o que acontece quando o expoente é nulo, ou seja, quando o expoente é zero. E retomamos a ideia de expoente unitário, reforçando ela com uma formalização aí matemática. Para completar, eu quero só falar sobre a ideia que normalmente nas escolas a gente passa, eu também como professor, para a gente ver como isso faz sentido. Eu vou pegar como exemplo aqui um expoente 2, que é mais simples, e aí eu vou fazer 2 elevado a 1 é igual a 2. Se eu fizer 2 ao quadrado, isso vai ser 2 vezes 2, 4. 2 ao cubo, isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 à quarta, isso vai ser... É só eu pegar o anterior aqui e multiplicar por 2, que é a minha base. E aí eu encontro o resultado, que é 16. Eu posso fazer também o contrário. Se eu pegar 2 ao cubo, que é 8, e dividir por 2, eu encontro 2 ao quadrado, que é 4. Assim sendo, eu vou encontrar quanto é 2 elevado a 0, dividindo esse 2 que está na minha direita aqui, também por 2. Então eu vou encontrar 2 elevado a 0 igual a 1. Da mesma forma, 2 elevado a menos 1 vai ser 1 dividido por 2. Que é 1 sobre 2. Se eu fizer mais 1, eu encontro 2 elevado a menos 2, que vai ser 1 sobre 2 dividido por 2 novamente. Isso é 1 sobre 2 dividido por 2, que é divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 2 inteiros, então eu vou multiplicar por 1 meio, que é igual a 1 sobre 4, 1 sobre 2 ao quadrado. Essa é uma ideia mais intuitiva, não tão formal, mas que se você já conhecia, você pode continuar com ela, e nessa aula a gente fortaleceu ela com uma formalização um pouquinho mais completa. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua e espero que tenha ajudado.